Turma, nesse vídeo de hoje você vai aprender como vender um anticoncepcional que é muito importante dentro da farmácia. E para começar, quando a gente vai falar desse anticoncepcional, que é o Quilaira, ele é um medicamento que ele não vai ter similares, ele não possui similares, não possui nenhum medicamento genérico ainda. Ou então, o que acontece? A gente não consegue fazer uma substituição para o produto. E por isso mesmo que eu estou aqui para a gente fazer essa aula, porque eu quero que você aprenda que, mesmo que esse produto não tenha medicamento genérico nem similar, você precisa fazer uma venda bem feita, agregar muito valor de informação para o teu cliente, para ele entender que você é autoridade no assunto, porque ele é a porta de entrada da farmácia para que você segure esse cliente. Então, aqui você não pode ter um lucro tanto quanto nos medicamentos genéricos similares dele, porque não possui, mas é uma abertura que você pode fazer para que você tenha sucesso em outras vendas. E ele é muito importante, desde a hora que você pega a caixinha desse produto até na hora de você vender, porque ele é uma caixinha de um remédio que passa muita credibilidade. Então eu vou te ensinar algumas informações importantes sobre esse produto, mas primeiro eu quero que você tire um tempinho, curte esse vídeo aqui, comenta o que você quer continuar aprendendo aqui no nosso canal e também compartilha com mais amigos para que a gente consiga ajudar mais pessoas, beleza? Ó, a partir de hoje você vai ser referência nesse medicamento Quilaira. Primeiro que você precisa entender que esse medicamento ele é da classe ético ou referência, ou seja, ele ou originador, ou de marca, ou como você quiser chamar, ou como ficou melhor para você aprender. Então, se a gente sabe que ele é um medicamento de ético de referência, a gente já teria que entender que ele poderia ser substituído por um medicamento genérico ou similar, mas ele não possui, beleza? E quando a gente vai aqui para a apresentação dele, a apresentação que vende mais dentro de uma farmácia é essa aqui, ó, com 28 CPR, que é 28 comprimidos, beleza? Quando a gente vai falar da fórmula desse medicamento, o que acontece? A gente vai ter na fórmula desse medicamento duas fórmulas. A gente tem o estradiol, que esse estradiol ele está basicamente na maioria dos anticoncepcionais dentro do mercado, nos principais medicamentos do mercado. E existe também uma fórmula nesse anticoncepcional que chama Dienogest, que ele estava muito presente em vários medicamentos anteriormente ao Quilaira, isoladamente também. Ele estava basicamente, essa fórmula estava num remédio que a gente chama de Alurene. E por muito tempo no mercado esse Alurene ele foi muito caro. Então ele era um anticoncepcional que custava em média aí R$200, às vezes até mais, dependendo do local que você tem na farmácia. Então aqui no Alurene a gente aprende também que aqui ele vai existir outros medicamentos com essa fórmula que são muito importantes, que é o Pietra e o Alurax. Então eu vou colocar aqui para você, ó, Pietra e o Alurax. Então, basicamente esses nomes desses medicamentos aqui são os que mandam no mercado quando a gente fala de Dienogest. Só o Dienogest sozinho, ele existe como genérico, tá? É importante. Eu não conheço ainda nenhum similar. Eu não conheço ainda. Mas existe genérico sim e similar não. Se tratando só dessa fórmula aqui, beleza? Mas o que é importante você entender? Que aqui, toda vez que a gente falar que existe duas fórmulas no anticoncepcional, a gente está falando que ele é um anticoncepcional combinado. Tá? Essas são as duas fórmulas mais importantes desse medicamento e você precisa entender que ele é combinado, beleza? E aí, para todo medicamento que a gente vai estudar, depois que a gente entende a fórmula do produto, a gente precisa entender qual que é a indicação que esse produto faz, para que ele é indicado, né? Então, toda vez que a gente está falando desses medicamentos, ele vai ser mais utilizado dentro de uma farmácia para prevenir gravidez, contra o método contraceptivo. Então, para prevenção da gravidez. Ele pode trazer outros benefícios também, mas a principal delas é a prevenção da gravidez. E aí, para entender como que funciona aqui, você precisa
Para você saber mostrar autoridade para o teu cliente, você precisa mostrar que sabe como que o produto age, como que ele funciona. E aí, por isso, aqui, depois que você aprende que ele é combinado, você tem que mostrar para o seu cliente que ele funciona de alguma forma. E aí, a primeira coisa que você vai falar, ele é conhecido como medicamento de baixa dose, ou seja, ele possui pequenas quantidades de hormônio nessas duas fórmulas. Então a primeira coisa que você tem que saber é que ele é de baixa dose. Por isso que é muito comum aqui na farmácia você estar vendendo esse produto sempre para aquelas mulheres mais novas. Pode ser vendido para mulheres um pouco mais velhas? Sim, mas geralmente o que a gente vê são meninas se utilizando aí com média de 22 anos, 20 anos de idade utilizando esses produtos. Os comprimidos deles apresentam as duas fórmulas, né, o estradiol e também o Dienogest. Só que o que é importante aqui? Ele possui 2 comprimidos brancos inativos. Então ele é uma caixa com 28 comprimidos, sendo que 26 comprimidos possuem uma fórmula ativa e 2 comprimidos são inativos. Os 2 hormônios combinados são chamados de contraceptivos combinados, e uma coisa importante por ele ser combinado e também por ter esses 2 comprimidos aqui inativos, ele não vai mudar a eficácia, beleza? E o que é importante? Toda vez que a pessoa for tomar esse medicamento, a primeira vez que ela for tomar esse medicamento, ela deve tomar no primeiro dia da menstruação, beleza? Então tomar no mesmo dia que desceu a menstruação, tá? Outra coisa importante, se o médico entender que ela precisa começar a tomar a qualquer momento, nada de errado com isso, tá? A gente aqui, que se for orientar para que ela tome da maneira correta, ela deve começar no primeiro dia da menstruação. E uma coisa chama muita atenção no Quilaira, tá? Alguns medicamentos a gente pede que tenha muito cuidado quando inicia o uso do medicamento, tá? Só que no caso do Quilaira, na maioria das vezes, não há necessidade de medidas contraceptivas adicionais. Então, mesmo que ela esteja utilizando o Quilaira no primeiro mês, ela já pode aí confiar, se estiver tomando da forma correta o medicamento, ela pode confiar totalmente no medicamento Quilaira nas 2 fórmulas que ele apresenta, beleza? Outra coisa que é importante, para toda indicação, a gente tem uma contraindicação, tá? E a contraindicação desses produtos geralmente são muitas. Por isso que lá no método Proclerc, que é o meu método, inclusive eu vou deixar aqui para você, ó, o método Proclerc. Aqui eu estou te mostrando um pedaço dele sobre um medicamento só, como você vai posicionar, como é que você vai vender para o seu cliente, como é que você vai apresentar para ele. Só que eu tenho um método que você tem módulo por módulo, ou seja, você tem um passo a passo para você ser referência dentro dessa farmácia. E lá você encontra um módulo cheio de anticoncepcionais, que vão ter mais de 20 aulas, e nessas 20 aulas você vai aprender mais de 70 anticoncepcionais, mas você vai começar lá pela porta de entrada da farmácia, que são os encartelados, vai passar pelos anti-inflamatórios, pelos antibióticos e assim por diante. Então isso aqui é uma amostra do que eu tenho lá para você, e eu quero te ajudar porque foi uma dúvida de uma aluna meu. Então todas as minhas alunas, meus alunos que vêm trazendo dúvida para mim, eu vou fazendo aulas aqui para tentar ajudá-los e para acrescentar na vida dessas pessoas. Mas se você quer se aprofundar, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, você clica nele e vem aqui para o outro lado que eu vou estar te esperando com o melhor método possível para você ser referência dentro dessa farmácia. Porque a partir do momento que você entende para que as fórmulas servem, qual que é a referência desse medicamento, você vai começar a caminhar por tudo e você vai aumentar a sua autoridade, tá bom? Então se você quiser ser um Proclerc, vou deixar o link aqui embaixo. E aqui na contraindicação, é muito importante que, sempre que a gente estiver falando de contraindicação de anticoncepcionais, ela deve relatar para a médica não só o que ela tem, mas também o histórico familiar dela. Então, basicamente, o médico pode impedir que essa pessoa utilize qualquer anticoncepcional se ela tenha qualquer uma dessas sensibilidades que eu vou falar para você, ou se na família possui esse histórico. Então, por exemplo, se ela tem alergia
aos medicamentos, por exemplo, ela não pode utilizar esse produto. Se, por exemplo, ela tem histórico nela mesma ou na família de trombose, embolia pulmonar, histórico de ataque cardíaco, enxaquecas frequentemente, diabetes, pessoas que têm diabetes na família, doenças no fígado, câncer de mama, fumantes, não é ideal tomar esse tipo de anticoncepcional, então se ela usa também não é legal que faça esse uso. Se ela tiver excesso de peso, se essa pessoa for uma pessoa com peso excessivo, se tiver obesidade, não pode tomar essa medicação, a não ser que o médico libere. Pressão alta, não é legal que tome esse medicamento. Triglicerídeos alterado, não pode utilizar esse medicamento. Anemia, cloasma, urticária ou qualquer outras contraindicações que lá numa bula desse medicamento, quando você pegar na caixinha, você vai entender que existe várias outras lá. Aqui eu estou te passando aqui algumas importantes e estou te dizendo ainda mais, que pode ser a pessoa que está tomando a medicação ou pode ser um histórico familiar dela, qualquer pessoa que tem esse histórico na família. Então isso é muito importante para que você agregue valor no seu atendimento. E toda vez que a gente está falando de contraindicação, a gente está falando aqui também de cuidados, tá? São contraindicações ou cuidados que eu devo ter. Então, toda vez que eu vou vender para o meu cliente esse tipo de medicamento que o médico com certeza já fez algumas perguntas lá, assim que ela chegar no balcão, você deve também fazer esse questionário para que você esteja fazendo a dispensação correta desse produto. Ou às vezes também, por alguma correria do dia a dia, o médico pode ter esquecido de fazer essas perguntas para ela, então você vai estar fazendo essa pergunta lá, beleza? E aí, depois que a gente sabe a contraindicação do medicamento, ela vai precisar tomar o medicamento, já que ela não apresenta nenhum tipo desses cuidados das contraindicações, ela vai precisar tomar os comprimidos. Então, como eu disse, ele contém 28 comprimidos, sendo que 26 comprimidos são ativos e 2 comprimidos são inativos. Beleza? E os 26 comprimidos, os 2 comprimidinhos, geralmente eles são brancos, tá? São os comprimidinhos brancos, eles são inativos. A gente pede que essa pessoa tome esse medicamento sempre com água, tá? A gente pede também que seja ingerido todos os dias no mesmo horário, preferivelmente, beleza? Então, se ela puder marcar um horário certinho para que ela tome e não esqueça de tomar aquele medicamento, fica melhor. No medicamento, ele possui umas tiras adesivas, então você pode tirar aquelas fitas adesivas e pregar na cartela. E ela vai começar pela tira correspondente do dia da semana. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo para você numa quarta-feira, tá? Então, se ela está começando a tomar o comprimido numa quarta-feira, ela pega o comprimido da quarta e começa a tomar ali. E ela vai começar a seguir todas as flechas na direção correta, tomando os 28 comprimidos. Ou seja, ela vai tomar os 26 comprimidos e assim que acabar os 26 comprimidos, ela vai começar a tomar os 2 inativos também e vai dar sequência. Ou seja, ela não vai parar dia nenhum, beleza? Ele vai ser um atrás do outro, uma cartela atrás da outra. Geralmente, ocorre o sangramento, que toda mulher deve ocorrer, quando ela está tomando o segundo comprimido inativo. Ou seja, ela chegou nos 26 comprimidos, quando ela começa a tomar aqui os inativos, a partir do 1 ou do segundo comprimido, o que a gente entende é que geralmente ocorre a menstruação nesse dia aqui, beleza? Terminou os 2 comprimidos inativos, ela vai iniciar uma próxima cartela. E logo em seguida, ela deve continuar com a outra cartela da mesma forma, tomando um comprimido todos os dias no mesmo horário, independente se aquele sangramento já acabou ou não. Por quê? Se ela estiver tomando esse medicamento nos primeiros meses da menstruação, pode ser que ela continue sangrando ainda, mas pode ser que o medicamento ainda está fazendo o seu trabalho ali, e pode ser que no segundo mês ela já fique mais irreguladinha e vai chegar uma hora que ele vai durar o tempo necessário para que ela comece uma outra cartela, porque o medicamento mesmo vai organizando tudo isso, beleza? Se essa pessoa tiver, isso é muito importante, tá, galera? Se essa pessoa estiver tomando o medicamento da maneira certa, ela estará prevenida da gravidez
aqui também. Então ela não terá o cuidado do medicamento só nos comprimidos ativos. Se ela estiver tomando certo, todos os dias, um comprimido nas flechas, nos dias corretos, mesmo ela tomando, mesmo tendo relação nesses 2 dias aqui dos comprimidos inativos, ela também estará prevenida, beleza? Outra coisa que é legal, aqui ela vai começar, terminou os 2 comprimidos inativos, ela vai começar uma outra cartela, tá? O que é importante? Geralmente, quando ela vai começar uma outra cartela, ela vai começar a tomar no mesmo dia que ela começou a cartela anterior. Ou seja, se ela hoje começou numa quarta-feira, no próximo mês provavelmente vai dar na data certinha da semana, vai ser no mesmo dia da semana. Ou seja, esses medicamentos eles têm uma sequência e essas sequências servem para ser justamente coordenadas, né, para poder dar mesmo um caminho para essa pessoa tomar certinho, não pular, para que ela se sinta prevenida e que o medicamento seja eficiente, beleza? Então o que acontece? Já sabe que o medicamento possui uma classe ético-referência, que ele não tem genérico e não possui similar. Então vou botar aqui para vocês, ó. Ele possui genéricos? Não. Ele possui similar? Também não. Outra coisa que é importante, Abraão, você me falou um monte de medicamentos aqui do Dienogest. Então, aqui é só um parêntese, tá? Porque das 2 fórmulas eu não tenho. Eu tenho outros medicamentos só com o Dienogest. Eu só estou te falando que esses medicamentos lá no módulo ProClerk, você vai aprender outros que possuem só essa fórmula aqui. E eu vou te mostrar a indicação, como você vai substituir, como é que você vai vender, todas essas coisas, tá bom? Só que existe um outro no mercado, que é um outro ético desse medicamento, que possui as mesmas fórmulas. Ele não existe, tá? Ele não é que ele não existe. Ele não tá vindo mais ou ele vende muito pouco. Eu só trabalhei com ele uma vez e foi só por encomenda. E eu botei aqui nessa aula só para vocês conhecerem que existia um outro que não é tão comercial tanto quanto o Quilaira, que chama Charmelier, beleza? Esse é só para nível de conhecimento mesmo, porque um dia que vocês ouvirem falar de Charmelier, vocês vão saber que basicamente segue a mesma linha aqui do Quilaira. Mas o que manda no mercado quando a gente fala de estradiol de Dienogest aqui é o nosso querido Quilaira, que passa muita credibilidade desde a hora da caixinha. Então, se você pegar a caixinha do Quilaira, eles foram muito bem nisso, tá? A cartela é muito bonita, a caixa é muito bonita, é muito compacto e passa uma credibilidade enorme, tá? Sendo que todas essas informações aqui eu quero que vocês agreguem sempre naquela condição de pré-venda, venda e pós-venda. A pré-venda é quando essa cliente veio comprar o Quilaira, mas ela não é necessariamente sua cliente ainda. Ela é ela vai se tornar sua cliente. Então você precisa entender que nem todo cliente que entra na sua farmácia já está com a cabeça feita para comprar. Ela só vai comprar a partir do momento que você mostrar autoridade para ela e falar, olha, eu tenho um conhecimento nesse produto e eu sei que ele realmente vai te trazer um bem porque ele age assim, 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 com todas essas informações que eu te passei. Beleza? Só que na hora da venda, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é muito bom, ele possui uma caixa linda, você consegue agregar valor para essa pessoa, mostrar os benefícios dela estar levando até mais de uma caixa se você trabalhar dessa forma. Você pode estar fazendo isso. Ele tem um valor agregado bem alto, diferentemente de vários outros anticoncepcionais no mercado. Ou seja, geralmente quem vai tomar esse tipo de anticoncepcional aqui, pelo menos os meus, na minha entrevista eu entendo que eles são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, ou seja, é uma outra abertura para eu gerar uma conexão para essa pessoa e estar mostrando as promoções da loja, para eu ter o contato dessa pessoa, para que a gente não fidelize essa pessoa e tenha ela sempre na nossa farmácia. Outra coisa que é importante é o pós-venda. Essa pessoa, no Quilaira não vai te dar tanto retorno porque ele é um médico de referência, mas esse cliente ele pode te dar muito retorno desde que você entenda que você é autoridade para ele. Então, se você fez uma venda agregando todos os valores, como essa pessoa vai tomar, tendo esse cuidado com ela, às vezes o médico não informou para ela da forma correta, você vai informar tudo isso para que nesse pós-venda você tenha credibilidade para estar sempre em contato com essa pessoa. E para que no próximo mês,
que você pode até marcar numa agenda mesmo, num bloco de notas, no WhatsApp, por ligação, enfim. Você pode marcar de algum jeito que daqui a 30 dias ela vai ter que tomar, na verdade, para ser mais sincero, 28 dias, né? 28 dias ela vai ter que tomar esse medicamento. Então, por que não pegar o contato dessa pessoa para que quando chegue aos 25 dias, 26 dias aqui, eu possa estar ligando, entrando em contato com essa pessoa para saber se ela está se dando bem, para saber se ela vai precisar de uma outra caixinha e dizer, olha, eu estou com um preço muito bom nesse produto. Ah, ó, lembra de mim, eu sou Abraão, eu tenho esse medicamento aqui na minha farmácia, eu posso estar pedindo para entregar mais um para você, tendo em vista que você precisa tomar outra cartela daqui a 2 dias. Tudo isso você pode agregar. Então, esse é um tipo de cliente que você tem que ter dentro da sua farmácia, não porque ele está comprando um ético de referência, porque ele pode te dar muito retorno lá na frente, porque agora ele já sabe que você é autoridade para ele, tá bom? Então, mais uma vez, compartilhe o vídeo, clica aqui em curtir e ó, vou deixar aqui o link do método para você se tornar um ProClerk, tá bom? Vem para cima, vamos junto e até o próximo vídeo.